Bom, a paz do Senhor, amados, tudo bom? Espero que todos estejam bem, que Deus abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Carlos Alberto e venho aqui, nesse dia de hoje, trazer uma palavra para abençoar, fortalecer, fortificar, animar, motivar você, Tantas das vezes, muitas das vezes, tem passado tanta provação, tanta dificuldade, tentações, provações, humanamente falando, tanta gente se levantando, às vezes, sem motivos, e ali apertando com você, mas isso tudo, digo para você que vem do Senhor, para poder fazer você brilhar, para fazer você crescer, amadurecer e melhorar também como pessoa, E ter mais amor ao próximo, porque Deus ele é fiel, ele ama a todos, E por isso Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, por todos. E os benefícios da cruz, da morte, de Jesus Cristo na cruz do Calvário, são praticamente para todos aqueles que creem, mas aqueles que ainda não creem recebem uma medida de graça, para que reconheçam que Deus é o Criador de todas as coisas. Bom, sem muita demora, na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, Aqui a filmagem não está tão boa, Mas a palavra de Deus diz no versículo 7 de João, capítulo 15: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, observamos aqui, nesse versículo, que um dos maiores segredos da vitória do crente é guardar a palavra de Deus no coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: Guarde todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O salmista, ele diz lá no Salmo 119, versículo 11: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui no Evangelho de João, o apóstolo, ele nos ensina que se nós estivermos em Cristo e as palavras dele estiverem em nosso coração abundantemente, pediremos o que quisermos e nos será feito. Mas só guardaremos a palavra de Deus em nosso coração se o amarmos de todo o nosso coração, alma, força e pensamento, assim como ao próximo, como a nós mesmos. Então, se você ama a Deus, você vai guardar a palavra de Deus, não é verdade? A palavra de Deus ela também é saúde para o nosso corpo, é saúde para os nossos ossos. Então, quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você se enche da palavra de Deus, mais Deus trará graça, bênção, para o seu corpo. Mais Ele trará saúde para o seu corpo. E digo isso porque eu estava sofrendo de muitas dores no meu corpo, E nós sabemos que estar nos lugares celestiais é estarmos numa posição mais elevada, é estarmos em Cristo, É sermos sal e luz no mundo. Então, eu passei a ler muito mais do que eu já lia a palavra de Deus, até que Deus me deu uma revelação aonde eu via um dardo cravado no meu corpo, e ali Deus pedia para mim retirá-lo. E Deus falou assim para mim, Aleluia. De tanto eu ler e guardar a palavra dele, aquele dardo estava sendo consumido pelo poder da palavra de Deus. E eu retirava ele, e Deus falava, em 2 segundos você presta atenção. E aí aquele dardo estava novinho, mas quando passavam-se 2 segundos, ele já estava todo em corrosão, estava sendo corroído, destruído, pelo poder da palavra. Então, o que eu quero dizer com isso? Leia a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, de dia, de noite, sempre que você puder. Não estou falando para você largar o teu trabalho, não estou falando para você largar tudo, deixar de fazer suas tarefas diárias, arrumar a casa, cuidar do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, ajudar seus parentes. Não. Estou falando para você, todas as vezes que você tiver um tempo, você ler a palavra de Deus, você orar, dobrar seu joelho e agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito em sua vida. A palavra de Deus nos revela
Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, né, diz assim, ó, que nós devemos ter cuidado de nós mesmos e da doutrina, que é o ensinamento de Cristo, né? Porque nós devemos perseverar nisto e ter cuidado, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e que ela surte, o efeito dela surte tanto em nossas vidas quanto na vida daquele que nos ouve. Ela pode nos cortar do reino das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor, como também pode cortar a pessoa do reino para o reino das trevas. Depende do seu comportamento em relação à palavra, né? Então, medita na palavra de Deus, se esforça, passe a andar na luz como Ele na luz está, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e com certeza você vai conseguir alcançar as bênçãos, vitórias, né? Você vai conseguir receber de Deus tudo aquilo que Ele tem prometido, porque a promessa ela se cumpre na vida daqueles que observam a palavra de Deus, que estão em Cristo, né? E que as palavras dele, as palavras estiverem em nós, né? Se a palavra de Deus estiver abundantemente habitando em nossos corações, a vitória é certa, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe encha de graça, né? Porque nós devemos nos afastar, irmãos, da idolatria, do pecado e da imoralidade, para não cairmos no mesmo preço, no mesmo erro que os israelitas. Em Números capítulo 14, versículo 29, você vai ver, né, que muitos caíram, muitos foram destruídos porque murmuraram, porque não perseveraram, e nós não podemos tentar a Cristo. Achar que se errarmos não acontecerá nada, né? Mas fiel é Deus, não só para abençoar e galardoar, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? E nós devemos crer que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Até porque em Jeremias capítulo 1, versículo 12, diz que Ele vela por sua palavra para cumprir. Amém? Que Deus abençoe grandissimamente. Eu estarei postando outras palavras para a edificação de todos aqueles que assistirem esse vídeo. Eu sou o pastor Carlos e que Deus abençoe em nome de Jesus.